Olá pessoal, boa noite. Vim fazer aqui essa live rapidinho no, no Instagram e depois eu vou colocar lá no. Tirar o som daqui. Quando eu tiro o som daqui. Depois eu coloco lá no YouTube essa live. Só falar uma coisa rápida que eu percebi hoje na minha terapia. Eu estava fazendo tratamento, quem é você, veja quem você, aquelas coisas que a terapia sempre traz pra gente, né? Quem é você, o que você está fazendo aqui? Boa noite, Karina Cortez. E eu percebi uma coisa. Boa noite, Betinho. Eu percebi uma coisa. Quando a gente chega aqui, a gente chega totalmente vazio, né? A gente vem para cá vazio. E eu vou falar o que aconteceu hoje na terapia para entender. Quando eu fico repetindo muita coisa sobre o ego humano, hoje eu compreendi um pouco mais. Quando até meus 3 anos, eu vivia em várias realidades, né? Então várias coisas aconteciam. Aí, logo em seguida, vieram as coisas daqui desse planeta, do planeta Terra. Boa noite, Denise. Boa noite, Neide. Boa noite, Betinho. Eu tô falando aqui sobre o que aconteceu hoje na terapia. Tá muito legal a terapia para ver quem eu sou, o que eu posso fazer, quem eu posso ser e para poder ajudar o máximo de pessoas possível. E, e aí aconteceu isso, né? Até os 3 anos, aqueles fenômenos todos que eu sempre falo para vocês, o que eu fui olhando hoje na terapia. Só que quando chega aos 3 anos, começam a acontecer coisas daqui, como sentimentos ruins, traumas, abusos, violências. Com 3 anos já começa. E aí eu fui me perdendo daquelas conexões. Eu fui me perdendo de quem eu sou, já tendo a consciência de quem eu era. Então, até os 3 anos eu sabia quem era, eu tinha consciência. Eu sei, eu sou isso, eu faço isso, e eu posso fazer isso. Só que com os abusos, a violência e tudo, isso eu fui esquecendo. Só que quando chega aos 4 anos, aquele ser que apareceu na varanda e fez assim com a mão e abriu tipo uma tela e mostrou várias coisas, falou que você pode ler mente e tal, você pode. E começaram a querer me resgatar para quem eu sou, para eu não me esquecer por tudo que estava acontecendo. E eles foram aparecendo de novo, querendo mostrar, você é isso, você pode fazer. E eu perguntava, as pessoas falavam que não. Eu com 3, 4 anos fazendo essas perguntas. E depois vieram aqueles caras lá de preto, chapéu preto, capa preta, na casa. Sempre quando eu volto a ter lembranças de até os 3 anos, eu paro numa caverna, na mesma lembrança desses caras. E aí começa a vida aqui na Terra, é, abusos, violência, um monte de coisa, e você começa a viver com as crenças daqui, você começa a viver com as coisas que te apresentam aqui e como você tem que ser. É como por isso que eu falo do ego. O seu ego só funciona aqui se ele fizer isso. Seu ego, se ele não fizer isso, ele não funciona aqui. E você começa a seguir aquele caminho. Então tá, então eu tenho que fazer isso para ser aceito, para poder trabalhar. Só que a sua essência fica querendo desconectar com você o tempo todo na tua vida. O tempo todo. E isso acaba virando uma perturbação mental, uma perturbação de realidades. E você não se coloca em lugar nenhum, nada é fácil para você, nada chega de uma forma fácil, no sentido de compreensão desta realidade, né? E aí eu estava falando hoje, vê quem vai olhando, Léo, vê quem você é, e aí começaram a vir situações. Hoje, por exemplo, enquanto eu falava, eu tava falando até para o terapeuta, eu também estou numa outra realidade, apareceu lá um tipo um manual me ensinando como fazer uma nova terapia, como fazer uma coisa, principalmente no chakra cardíaco, no chakra da garganta e tal. Mas eu tô aqui com você, mas eu tô lá também. E aí você começa a se conectar com a sua essência para você descobrir quem você é, para você lembrar, né, na realidade, de quem você é e o que você é capaz de fazer. E aí você fala assim, caramba, eu sou capaz de fazer muita coisa. Aí vai olhando o que você é capaz, aí vai olhando. Só que sempre quando você vai olhando para as coisas, para as outras realidades, para as coisas que você pode trazer para cá e mostrar e provar que essas coisas existem, aí vem lembrança dos medos, os traumas, os abusos, vem tudo, a imagem para ali. Você vai, deixa eu ver, tá acontecendo alguma coisa aqui, tem uma coisa tipo buraco de minhoca,
uma coisa como fosse velocidade da luz, tem alguma coisa querendo aparecer, mas as imagens de traumas, de tudo que acontece na vida, elas vêm primeiro. Então a importância da gente poder trabalhar isso na gente, sabe? A importância da gente ficar olhando isso o tempo todo. E aí a gente não se perde nesse laboratório do planeta Terra. A gente não vai com todo mundo, esquece da nossa essência. Então, eu agradeci muito tudo que eu aprendi hoje, como se fosse uma hipnose, e tô louco para botar em prática. Eu tô sentindo que eu tô com muita energia. Quando a gente está com muita energia para poder trabalhar mesmo, né, no presencial, dá uma ansiedade, dá insônia, dá um monte de coisa, né? Dá um monte de coisa estranha. Então é isso, eu queria falar para vocês. O título até coloquei, eu esqueci só de adicionar aqui para vocês. Quem somos nós? Quem somos nós? Essa pergunta, né? Quem somos nós? O que viemos fazer aqui? Vou fixar aqui. E a gente não sabe quem nós somos e a gente se perde de quem somos realmente. Como a Clara sempre fala, da nossa alma, né? A nossa essência, a nossa existência aqui nesse planeta. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou botar essa live lá no YouTube, tá? Leonardo Kim. Faltam poucos para a gente chegar a 1000 inscritos e aí melhorar a situação lá. Tá bom, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, sobre esquecer quem somos, né? Léo, como sinto ressonância no que você está falando? Léo, na pergunta não, confirmação, desculpa, gente. Léo, como sinto ressonância no que você está falando? Eu senti muito forte hoje, sabe? E aí, quem já fez terapia, por que esse sentimento aí? Por que tá assim, né? E dá aquele nó aqui, porque assim, caramba, que lugar é esse que a gente tem que esquecer quem somos e o que podemos fazer para ajudar o máximo de pessoas, né? E quando eu fui o máximo de pessoas, eu também fiz um trabalho hoje muito legal, que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, essa questão que eu gosto de todo mundo junto, todo mundo unido em prol de uma coisa, é por causa das questões do passado, talvez abandono, rejeição, alguma coisa assim? Ou é por causa da essência? E eu começo a entender que são as duas coisas, né? Por concordar, eu até dei um exemplo para ele, que do tipo assim, quando eu estava no Maracanã, na minha adolescência, lá na década de 90, eu ia sozinho, quando todo mundo, naquela época não tinha muita violência, depois pro finalzinho começou a ter, né, na década de 90, a torcida fazendo um movimento só, o ser humano numa onda de energia, de frequência, torcendo para um só propósito, sabe, subia uma coisa no meu corpo assim, já contei para vocês, eu tinha que sentar na arquibancada, segurar nas pernas, sentado e fazer aquelas dancinhas, porque parecia que eu ia voar, ia explodir. Então eu tenho que trabalhar isso em mim também. Eu tenho que compreender que eu tenho que ajudar, se eu puder, né? Se eu puder ajudar o máximo de pessoas, mas também trabalhar essa questão de eu vou fazer uma trilha, eu quero chamar todo mundo para fazer trilha, para aproveitar a natureza, quem sabe a gente fazer um círculozinho no meio da natureza, mas eu tenho que trabalhar isso em mim, porque nem todo mundo está na mesma frequência, nem todo mundo quer isso, né? Nem todo mundo quer, as pessoas estão muito mais conectadas a isso aqui e esquece quem realmente é e de onde veio. O medo não nos deixa manifestar nosso potencial. Então, aí agora falei para ele, vamos começar a trabalhar esses medos, porque eu vi o potencial que eu tenho, de tudo que eu posso fazer, mas vem o medo. E eu descobri, não vou continuar falando aqui, fazer uma outra live para falar, vou falar aqui. Eu tenho medo de caça. Eu descobri hoje que eu tenho medo de caça. Mas como é isso, Léo? Você tem medo de caça? Eu sempre, quando era pequeno, eu tive sonhos, pesadelos, que grupos de homens armados vinham e matavam todo mundo, estuprava, machucava, torturava todo mundo, e eu acordava. E isso hoje em dia, seriam homens armados, a gente sabe o que tem aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro. E aí, mas só que isso, até numa regressão isso apareceu, de traição, de outras pessoas quererem tirar você. Então, esse medo já vem comigo de um tempo atrás. E esse medo lá de trás, eu tenho também que trabalhar isso em mim. Porque eu aqui agora, então, principalmente nos dias de hoje, sabe? Então, assim,
Se você faz um fenômeno hoje, tu vê lá, eu sempre dou esse exemplo do menino lá de Fortaleza, eu acho, enfim, lá do Ceará, ele fez o milagre da cura, do dia para a noite já tinha uma fila enorme na porta do menino para ser atendido por ele. Então, essa questão dos sugadores, sabe? Essa questão do você tem que ser meu, você tem que cuidar de mim, da minha família, e aí vem essa questão da caça, né? Ó, vamos pegar ele porque ele tem que ser nosso. E isso também é uma outra coisa que eu estou trabalhando em mim. E é muito legal quando a gente começa a ver o que atrapalha nosso desenvolvimento, a nossa evolução aqui. Isso é muito legal. Então hoje foi trabalhado essa questão da caça, as questões dos medos, para olhar quem realmente eu sou e a capacidade do que eu posso fazer, sem ter medo, de uma forma equilibrada. Compreender que, eu sempre falo assim, eu prefiro fazer em grupo, porque em grupo, mas na realidade eu esteja com medo de fazer sozinho e com um grupo, sabe? Não, o grupo todo, todo o grupo todo aconteceu com o grupo todo, e talvez, como é muito difícil um grupo começar a se reunir para um propósito só, sem ego, então talvez a minha missão agora seja também descobrir todas as questões de conexões sozinho. Lá atrás, quando eu comecei, foi sozinho. Eu estava lembrando hoje isso para ele, para o terapeuta, que é o seguinte: se eu tivesse feito terapia antes, no meu primeiro contato, depois que eu despertei, que eu comecei a servir, que eles mandaram fazer sinais, tipo mudras, para o norte, sul, leste e oeste, e apareceram 4 Síris, e eu não conseguia levantar a cabeça, porque eu não tinha feito terapia, não tinha trabalhado a minha criança, meu adolescente, eu só olhei para os pés, aquelas luzes brancas assim, branca, e aí o que acontece? Eu falei, não, deixa eu ir embora, eu não conseguia me mexer. E o cachorro veio e começou a correr atrás de um ser daquele, latindo, e aí foi que eu consegui me mover e correr. E aí outra vez aquela aparição que eles derrubaram os cachorros, e eu fui lembrando de muita coisa que, por não ter feito terapia, por não ter cuidado de mim, sempre permitindo tudo, eu fiz coisas que eu poderia ter aproveitado ao máximo. Como, por exemplo, a cura daquele rapaz que saiu, viu os ETs vindo daqui, médicos alemães, outros seres, tudo ali em volta, ensinando como mexer naquele corpo. Se eu tivesse feito terapia e não tivesse comido, eu questionaria tudo. E eu não, fui deixando, não, eles são do amor, são da paz, são da cura, vamos lá, para fazer isso, é para fazer isso, mas eu mesmo não aproveitei aqueles ensinamentos para questionar, você veio da onde, o que, que você faz, por que, que faz isso. Lógico que quando eu voltar a trabalhar eu sei porque aquilo fica na gente, mas sabe, eu sinto que faltou maturidade espiritual, maturidade do Leonardo nesse momento. Então agora eu quero isso de volta. Isso aconteceu comigo sozinho, não foi em grupo. Eu quero essas coisas que aconteçam agora porque eu quero sentar para conversar, perdendo o medo. É possível desbloquear alguns medos sozinho ou só com terapia? É possível desbloquear muita coisa sozinho, é possível até curar sozinho, como já dei exemplos que aconteceu comigo. Mas eu sempre recomendo a terapia com psicólogo, porque o psicólogo consegue ver coisas lá atrás que estão atrapalhando muito aqui agora. Muito, muito, muito. Por exemplo, essa questão de tá um contato, vai vendo quem você é. Aí tem uns seres falando, de repente, vêm as imagens lá das dores que te davam medo, entende? Como, por exemplo, comecei a passar por situações ruins. Aí eu tô brincando com o bonequinho. Do nada, na vila onde eu morava, vem um homem, me pega no colo e começa a me sacudir. Eu com 2 anos ou 3 anos, não me lembro. E ele falava coisas que eu não entendia. Aquilo me deu um pânico. Aquilo eu fiquei com medo. E eu olhava assim, cadê minha mãe, meus irmãos, cadê alguém que tome conta de mim para tirar esse homem que está me sacudindo no alto? Né? Então, assim, como eu vou passando de mão em mão e não tem ninguém para tomar conta, para cuidar, então tem uns traumas, tem umas coisas aí que a gente tem que trabalhar assim, lá no passado. Isso é bem legal, boa pergunta. O medo deixa-nos bloqueados. O medo, sabe assim, eu estava até falando para ele hoje uma coisa, às vezes por aumentar a energia, a frequência, eu tenho medo de machucar o outro.
Como, por exemplo, eu aumentei uma energia para mexer numa pessoa e a pessoa falou, não estou aguentando, é um calor, aí eu tive que descer e acalmar a pessoa. Então isso tudo tem que ser trabalhado, né? Isso tudo tem que ser visto para um atendimento bacana. E percebe, né, eu percebo, desculpa, eu percebo que o meu trabalho não é muito em cima de técnicas, tipo Theta Healing, barra Jax e tal. O meu trabalho é um contato direto, sabe? Contato direto com as egrégoras, contato direto com o tratamento, contato direto na hora ali, H. Isso é muito legal. Então, por que que isso é legal? Porque na hora quando você vai fazer o trabalho, você aprende muito. Você aprende muito com eles. Você está numa terapia, a pessoa está deitada ali, e eles vão falando, ó, você vai mexer aqui, isso aqui liga aqui, isso aqui tem uma ligação com o pai e a mãe lá de trás, você vai mexendo e pergunta, a pessoa confirma, ok, vamos trabalhando, e a pessoa fala assim, não, mas eu estou com uma visão diferente da vida, o que aconteceu? É que foram mexidos alguns traumas, algumas coisas na parte energética. Mas é importante fazer terapia com o psicólogo também. Então tem a parte energética, tem a parte espiritual, tem a parte de uma conexão com a essência daquela pessoa, sabe? E se a gente ficar trabalhando só com técnicas, a gente vai ficar como robô, atendendo pessoas como robô. Ah, eu faço barras de axis. Ah, então vai, sexta dimensão, não sei o que, né? Desbloqueando, enfim, aí vai fazendo, tchau, tchau. Mas essa parte, e tinham pessoas que alguns seres se apresentavam, eu pedia para essa pessoa me atender, para poder se conectar com a egrégora dela, para poder trabalhar com a egrégora dela. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte do atendimento presencial, onde a gente faz uma troca muito bacana, muito importante. Gente, é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Ó, lá no Leonardo Kim, no YouTube, se inscrevam lá, por favor. Falta um pouquinho para chegar a 1.000 inscritos. A Karina falou, por isso estou à espera de um tratamento quando você vier a Portugal. Ó, já estou juntando milhas aí. Uma amiga falou que a gente ia, estou esperando ela confirmar. Então estou juntando bastante milhas para poder ir para Portugal, sim. Eu quero voltar, porque eu fui em 2004, né? Muito tempo, daqui a pouco vai fazer 20 anos que eu fui a Portugal. E sim, tem muita gente aí que me segue e eu quero fazer um tratamento. Por isso que eu falei, legal se todo mundo se reunisse, né? E montasse alguma coisa aí, que aí já fazia com todo mundo opa, desculpa, gente. Uma vivência aí bem bacana com vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Sigam lá o canal do Leonardo YouTube e a gente vai encerrando aqui, tá bom? Beijo, muito obrigado e até a próxima. Essa live não vai ficar aqui no Instagram não, tá? Só vai ficar no YouTube. Beijo.